E tudo pra mim, tudo pra mim.
Alfa e Ômega, início e fim. E tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei as carroças e meus barcos no cais. E me despedi dos meus pais. Eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Se só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Se eu só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Se eu só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Se eu só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Eu só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado
em ser um com você, ser um com você. Eu sou totalmente teu, encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, e ser um com você, e ser um com você, e ser um com você, ser um com você, e ser um com você, ser um, e ser um, e ser um com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Ele se importa comigo, me ama como um furacão. Sou como uma árvore que se move pelo teu vento de misericórdia. E quando eu esqueço das minhas aflições ofuscadas por sua glória, eu posso perceber o quão lindo tu és e o quão como Ele nos ama tanto, como Ele nos ama, e como Ele nos ama tanto. Ele se importa comigo, me ama como um furacão. Sou como uma árvore que se move pelo teu vento de misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, eu posso perceber o quão lindo tu és e quão grande é seu afeto por mim. Oh, como Ele nos ama tanto, e como Ele nos ama, e como Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto.
coração, atraídos para a sua redenção. Se tua graça é um oceano, estamos afundando. Então o céu se encontra com a terra como um beijo, e o meu coração queima por dentro do meu peito. E eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas Ele nos ama, tanto nos ama, tanto nos ama, tanto Ele nos ama, e Ele nos ama. Graça e paz, igreja. Como é bom poder estar com vocês mais uma vez, de juntos a gente podermos louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, mesmo distantes, mas juntos nessa unidade do corpo através da internet. Quero agradecer você que está com a gente, que sempre tem se conectado conosco, nunca deixou de estar com a gente presente nesses dias do qual, infelizmente, nós tivemos que fazer os cultos de forma diferente. Mas nós agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui nesse momento para louvar, engrandecer, exaltar o nome do nosso Deus. Como é bom a gente escutar esses louvores, como é bom a gente poder participar desses louvores. Quero agradecer ao Ministério de Louvor que trouxe essas músicas para a nossa edificação. Eu tenho certeza que falou ao seu coração e preparou você para esse momento da palavra. Antes de nós entrarmos na palavra, eu queria pedir para você que você pudesse estar compartilhando agora, exatamente nesse momento, convidando pessoas para estar junto com a gente nesse momento onde a gente vai estudar um pouquinho, falar um pouquinho daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esse alimento espiritual que nós vamos receber nessa noite, talvez é alimento espiritual para muitas pessoas que você conhece. E o que você precisa fazer nessa noite é simplesmente levar o pão, através de simplesmente apertar compartilhar, para que você possa estar mandando algumas mensagens nesse momento, convidando pessoas para participar junto conosco desse momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Antes da gente entrar na palavra, eu queria deixar aqui alguns avisos, são avisos extremamente importantes e eu quero que você esteja bem atenado. Durante essa semana nós vamos ter os nossos cultos acontecendo da mesma maneira em que nós temos tido ao longo desses dias de pandemia. Nós vamos ter os cultos acontecendo de forma virtual, online, através da nossa plataforma do Facebook. Na terça-feira, acontecendo nosso culto que acontece na casa de recuperação e nós temos, quando possível, transmitido para a internet. Nosso grupo de apoio, que passou a ser também virtual, queria agradecer a todos os familiares dos internos que entenderam o nosso apelo. Nós tivemos 19 pessoas conectadas nessa última quarta-feira, foi uma bênção e nós estamos podendo aproveitar muito, mesmo distantes, podendo falar sobre a recuperação dos meninos, e eu tenho certeza que tem edificado todos aqueles que participaram das reuniões e vamos continuar tendo as reuniões nessa quarta-feira às 20 horas através do Zoom, onde nós mandamos o link no grupo de apoio e nós podemos compartilhar dessa reunião boa, gostosa e trazendo muito aprendizado para as nossas vidas. Quinta-feira dos adolescentes, que também tem se reunido da mesma forma, às 19h30, tem sido bênção, tivemos um número maior de adolescentes nessa última reunião. Sábado a gente tem nosso culto, que continua sendo virtual também, online, lá na Casa de Recuperação, Atos 29, sob a responsabilidade do pastor Ângelo.
Na sexta, quando possível, o pastor Ângelo também tem transmitido o culto, que é uma vigília que nós temos na Casa de Recuperação. Domingo de manhã temos a nossa Escola da Fé às 9 com o Aldo, que tem sido bênção. Eu tenho estado muito feliz porque eu tenho acompanhado desde o dia que nós começamos as transmissões online. Eu tenho escutado, tenho ouvido e tenho me edificado através da palavra do Aldo, dos ensinamentos que a gente tem aprendido através da vida do Aldo, da palavra de Deus. Que você possa participar com a gente. Eu tenho mandado os links no grupo de WhatsApp, tenho enviado para cada membro, para que você simplesmente clique e você já entre conectado com a gente, podendo participar, tirando a sua dúvida. Se você quiser participar mandando algum questionamento, tem sido bênção. E à noite que nós temos uma novidade. A partir do próximo culto, que vai ser o culto de ceia no dia 3 de maio, nós vamos ter o culto nosso funcionando aqui no templo. Hoje a gente está aqui só com o pessoal do louvor, mas agradecemos a Deus pela oportunidade que a gente vai ter no próximo domingo, de podermos estarmos juntos aqui congregacionalmente. E você é o nosso convidado para estar aqui. Tenho muitas ressalvas, existem muitas coisas que nós precisamos levar em consideração para que a gente não coloque em risco a vida de ninguém e que a gente também cumpra com toda a legislação com relação a essa possibilidade da igreja voltar a funcionar. Eu queria que agora você, com muita atenção, você pudesse ver agora esse vídeo que nós produzimos, para que você possa entender se você pode ou não estar presente aqui, quem pode vir ou não, e quando estiver aqui, a maneira que nós podemos nos comportar, aonde está cada lugar, onde a gente vai distribuímos para a igreja, para que você possa usar o álcool em gel, enfim. Nós vamos passar agora esse vídeo, preste bastante atenção, porque ele é extremamente importante para o próximo domingo. Se você deseja estar com a gente vai ter que funcionar dessa maneira. Preste atenção, olha o vídeo. Regras para o funcionamento de cultos religiosos. Higienizar as mãos com álcool em gel na entrada da igreja. Não deve haver contato físico, abraço, toque no ombro, aperto de mão e etc. As pessoas deverão se sentar com um distanciamento de 1 metro quadrado entre elas e deverão usar máscara o tempo todo. Pessoas do grupo de risco não poderão comparecer ao culto. São elas: idosos acima de 60 anos, crianças, gestantes ou mulheres que tiveram seus bebês há menos de 45 dias, portadores de doenças crônicas e comorbidades como hipertensão, diabetes ou pessoas que têm algum problema respiratório e pacientes que estão em tratamento de câncer. Se você apresentar algum sintoma gripal ou respiratório, também deverá ficar em casa. As transmissões ao vivo pelo nosso Facebook continuarão acontecendo normalmente. Então, se sinta em paz e na liberdade para continuar participando conosco de forma online. Por fim, lembre sempre de não compartilhar objetos pessoais, como copos descartáveis, e higienizar constantemente suas mãos. Nossa igreja tem 5 pontos de álcool em gel preparados para você. Muito obrigada e Deus abençoe. A gente precisa ser prudente para que a gente possa usufruir dessa bênção que nós conseguimos diante do Conselho dos Pastores, para que nós pudéssemos nos reunir novamente. Então eu peço a colaboração de todos para que possam seguir exatamente como foi passado no vídeo, para que a gente não tenha nenhum problema e possa ser uma bênção o culto do próximo domingo, no dia 3 de maio. Outro aviso que eu gostaria de dar é sobre uma campanha que nós começamos nessa sexta-feira. A campanha é: doe um alimento não perecível e receba de presente uma máscara. Esses alimentos serão destinados para a Casa de Recuperação, para ajudar as famílias daqueles meninos que estão internados e também para as famílias que chegam até a instituição e que estão passando por uma necessidade, às vezes algumas famílias aqui da igreja. Então eu queria que você pudesse ao máximo divulgar isso entre seus amigos, vizinhos, pessoas que você conhece, para que nós possamos arrecadar o maior número de alimentos, maior quantidade de alimentos, para que nós possamos confeccionar as cestas básicas e fazer essa distribuição. Então eu conto com você, não simplesmente doando, mas também que você possa
comunicar às pessoas sobre essa campanha e mobilizar pessoas para participar junto conosco nessa corrente do bem, do qual eu chamei de corrente do bem. Você que vai vir na igreja domingo, se você não tiver máscara, a permanência aqui, como você viu no vídeo, precisa estar com a máscara. Nós estaremos com as máscaras aqui também, podendo fornecer para você, recebendo simplesmente o alimento, você leva a máscara para você. Ok, gente? Vamos partir agora para o nosso momento de oração. É um momento que nós temos separado do culto para que nós possamos pedir a intervenção do Senhor diante de um momento, de uma dificuldade, talvez na área emocional, talvez na área espiritual, talvez na área física que nós estamos passando e que nós precisamos da intervenção divina para que o milagre do Senhor aconteça nas nossas vidas. Eu tenho sempre falado aqui, você que já está há algum tempo conosco sabe disso, nós temos sempre falado que a oração de poder é a sua oração. A oração que faz diferença é a sua oração. Nós, pastores, líderes aqui da igreja, nós concordamos com a sua oração diante de uma ordem bíblica e nós intercedemos por você, mas a oração que o Senhor quer ouvir nessa noite é a sua. Então eu queria convidar você para que você pudesse fechar seus olhos nesse momento e pudesse, em nome de Jesus, se desconectar de tudo aquilo que está acontecendo talvez ao seu redor. Se existe alguma televisão ligada, se existe alguém conversando ao seu lado, se desconecte. Que você possa agora estar conectado somente com Deus, somente nesse momento em que nós separamos de culto. E que você possa fechar seus olhos e que você possa interceder. Que você possa colocar diante do Senhor qual é o seu pedido. Talvez tem pessoas que você conhece que está passando por uma dificuldade, passando por uma luta. Em nome de Jesus, apresente essa pessoa agora ao Senhor, em nome de Jesus, e que você possa fazer isso. E nós aqui, os pastores que estão conectados com a gente também nesse momento de culto, vai estar intercedendo junto a você. Se você desejar, depois que passar esse momento, você pode estar escrevendo também aí nos comentários qual é o seu pedido, e a gente vai levar esses pedidos durante a semana para os pastores, para os líderes, para que a gente possa estar orando, intercedendo para o seu milagre acontecer. E que em nome de Jesus, que todo milagre que possa vir a conhecer, possa ser para a honra e glória do nosso Senhor. Então feche seus olhos agora, em nome de Jesus, vamos falar com o Senhor. Pai, quero agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Pai, diante do caos do qual nós vivemos, diante de tantas lutas que nós temos passado, nós podemos ter a certeza no nosso coração que o Senhor é Deus e que o Senhor tem cuidado de cada um de forma muito especial. Queremos colocar diante de Ti agora, ó Pai, esses pedidos que chegam, ó Pai, diante do Senhor, dos irmãos, ó Pai, que estão conectados com a gente nesse momento de culto, nesse momento de louvor, de adoração, nesse momento de oração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa intervir em cada pedido agora e que milagres, ó Pai, nessa noite possa acontecer. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer grandes milagres nessa noite, ó Pai. Se for em área física, Senhor, que o Senhor possa trazer a cura. Se for emocional, ó Pai, que da mesma maneira o Senhor possa estar restabelecendo emocionalmente essa pessoa. Ó Pai, se for na área espiritual, que em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que tem impedido a conexão com o Senhor, que caia por terra nessa noite, e que essas pessoas que estão com a gente possam se sentir conectadas com o Senhor, ó Pai. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, e que cada milagre que, em nome de Jesus, pela fé, agora vai acontecer, que o Seu nome possa ser glorificado, que as pessoas possam entender que não foi o homem que fez, mas que foi o Senhor. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queria convidar você para que você possa abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. A gente vai fazer uma leitura da palavra. Eu queria que você pudesse estar acompanhando com a gente. Nós vamos ler a partir do verso 1. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. E nós vamos ler até o verso 13. Eu escolhi para essa noite, para que nós pudéssemos utilizar como ferramenta para a gente, a versão NVI. Talvez então a versão da Bíblia que eu vou estar lendo é um pouquinho diferente da sua, mas a palavra é a mesma, são palavras sinônimas. Quando tiver alguma divergência, o conteúdo é exatamente o mesmo.
Eu só escolhi a NVI para ser mais fácil para o seu entendimento, para o nosso entendimento aqui da palavra. Então, 1 Coríntios capítulo 10, a gente vai ler do verso 1 até o verso 13, que diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Verso 12: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para não cair. Não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que possa suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Fui até o verso 15. Aqui é um texto da palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. Quando você vai para o capítulo 9, o apóstolo Paulo usa um exemplo positivo, levando um ensinamento para a igreja, para o momento em que a igreja de Corinto estava vivendo. Quando a gente chega aqui no capítulo 10, o apóstolo Paulo usa um exemplo negativo, para que possa exortar a igreja também de um problema que a igreja estava vivendo. E eu queria aqui, antes da gente entrar nesse contexto que nós acabamos de ler, eu queria deixar aqui para você uma palavra. Durante essa semana, nós fizemos algumas lives, e uma das lives que foram feitas, eu fiz com o missionário Pedro Rocha, Pedro do Borel, talvez alguns irmãos puderam acompanhar. Nessa live, nós estávamos falando sobre a igreja e o assistencialismo, como que a igreja deve se comportar com a missão que Deus colocou para nós de prestarmos assistência àquelas pessoas que estão ao redor de nós. E quando a gente começou a live, eu disse o seguinte para o Pedro, falei: Pedro, a gente está passando por um momento difícil e a igreja com certeza tem se modificado, e daqui uns dias as coisas vão voltar à normalidade. Eu corrigi dizendo assim: não é isso. Na verdade, as coisas nunca mais serão as mesmas. As coisas nunca mais voltarão a ser normais. Diante de tudo que nós vivemos, no contexto que nós vivemos do mundo, não só de um país, não só de uma cidade, não só de um continente, mas quando a gente está falando agora, a gente está falando do mundo inteiro. Se curvar o mundo de uma luta, diante de uma dificuldade, que é algo que nós só podemos ver no microscópio. Essa pandemia, ela mexeu com o universo todo, com o mundo inteiro. Pessoas, nações poderosas, eles viram que eles não são tão poderosos como eles achavam que era, porque também estão passando sobre os momentos difíceis e as consequências que essa pandemia tem trazido. E nós não estamos passando por ela, na verdade ainda nós estamos nela. Nós estamos vivendo num momento de pandemia. Na verdade, nós brasileiros, nós aqui na nossa cidade, nós começamos a passar por esse momento. Existe um longo caminho ainda a ser percorrido diante de um vírusinho pequenininho que não dá para ver a olho nu,
mas que de alguma forma já tem modificado muitas coisas na nossa vida. Nós não seremos mais os mesmos. Muitos ensinamentos nós já conseguimos adquirir com tudo aquilo que nós vivemos nesses últimos 30 dias, 40 dias, quando nós fechamos os nossos comércios praticamente em quase todas as cidades, e a gente foi trabalhar na nossa casa, onde nós ficamos reclusos por algum tempo. Eu tenho certeza que você começou a olhar a vida de forma diferente, e coisas que nós não dávamos valor, nós passamos a dar valor, e são coisas simples. Olha que vontade, que desejo que a gente traz no nosso coração, de a gente poder encontrar uma pessoa, dar a mão para ela, coisas simples da vida que nós não dávamos o devido valor. Um abraço, olha só o significado que existe um abraço, como a gente tem sofrido, porque nós não podemos nesse momento que nós vivemos, de abraçar pessoas que nós amamos, um beijo, que diferença isso tem feito? O valor, a simplicidade da gente poder estar respirando o ar puro sem ter que estar por trás de uma máscara. Valorizamos como nunca o nosso emprego, o nosso trabalho. Quantas vezes nós ficávamos esperando feriado para que nós pudéssemos descansar, para que a gente pudesse estar em casa, e nesses dias que nós estivemos dentro de casa, quanto que nós estávamos ansiosos para que nós pudéssemos voltar a trabalhar, para que a gente pudesse produzir. Olha o valor que nós demos, nós modificamos diante da pandemia que nós vivemos. Nós muitas vezes reclamávamos tanto do nosso trabalho, das pessoas com quem nós nos relacionamos dentro das corporações, que aqui é representada por muitas empresas, e nós muitas vezes criticávamos o nosso chefe, nosso patrão, sempre murmurando. Hoje a nossa visão é totalmente diferente, porque nós estamos aqui para agradecer a Deus pelo trabalho que a gente tem, porque tem muitos que estavam próximos de nós e hoje, infelizmente, estão padecendo e sofrendo porque perderam seus empregos. Coisas simples da vida, coisas simples que a gente vivia todo o tempo, mas a gente estava tão conectado com as coisas que talvez era para a gente mais importante, que nós deixamos de ver a simplicidade da vida e o quanto que é bom a gente poder viver verdadeiramente uma liberdade. Com certeza isso mexeu com muita gente, mexeu comigo, mexeu com você, mexeu com a humanidade toda. A gente conseguiu entender e trouxe muitos ensinamentos para a gente esse momento de pandemia em que nós vivemos. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra que vem com mais ensinamentos para a gente, para que a gente possa, quando passar tudo isso, não voltar tudo ao normal, mas para que nós possamos ser pessoas diferentes. Eu vejo Deus na pandemia. Talvez você possa falar assim: nossa, mas o pastor está louco, como é que ele vem dizer que Deus está na pandemia? Eu tenho certeza que esse vírus não foi criado por Deus, mas Deus permitiu, para que ele pudesse trazer uma lição para a gente. E olha quantas lições que nós já tivemos, que eu já disse aqui, e que com certeza tem modificado e tem nos transformado em pessoas melhores. E eu queria deixar aqui, aproveitando esse texto, alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo deixou para a gente, que com certeza faz toda a diferença para o momento em que nós estamos vivendo. E eu separei aqui algumas lições desse texto de 1 Coríntios capítulo 10, que faz toda a diferença para a gente, vai fazer toda a diferença para você também. A primeira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo, quando ele usa o momento em que o povo estava lá no Egito, e o povo passou pelo Egito, passando pelo Egito, do qual ele cita aqui, não é um ensinamento positivo, mas mostrando de forma negativa aquilo que nós não precisamos, não podemos ser. A primeira coisa que eu entendo, diante desse cenário construído pelo apóstolo Paulo, que é que mesmo em momento de caos, Deus continua cuidando dos seus. Mesmo diante de uma pandemia, Deus continua cuidando de cada um de nós. Mesmo diante de uma catástrofe, Deus continua sendo Deus e Deus continua cuidando de cada um e cuidando dos seus filhos. Se você observou, nos 4 primeiros versículos desse texto que nós acabamos de ler, ele traz alguns exemplos daquilo que o povo usufruiu, porque era Deus que estava com eles.
ele diz 4 coisas, ele faz uma menção nos 4 primeiros versículos disso. Existe uma palavra que está unânime nos 4 versículos, no último está oculto, mas ela também está presente, e a palavra é todos. Então todos usufruíram da mão poderosa de Deus, e em todos os momentos da travessia, de quando o povo foi liberto lá da escravidão do Egito e percorreu um momento de deserto que durou 40 anos para que pudesse chegar na terra prometida. Todos eles viram a ação poderosa das mãos do Senhor. Então, mesmo diante de uma catástrofe, mesmo diante de um deserto, mesmo diante do momento em que nós estamos vivendo, a realidade de nós é a mesma. Essa palavra, a palavra de Deus, se renova todos os dias na nossa vida e está renovando agora na nossa vida. Mesmo diante de um momento difícil que talvez você está atravessando, porque talvez você foi uma das pessoas que já perderam o seu emprego, talvez um momento difícil que você está vivendo, porque você não está conseguindo encontrar uma solução diante do seu custo que você tem mensal, diante daquilo que você tem recebido. Talvez você está perdido diante do momento de caos. Eu tenho uma palavra para entregar para você. Mesmo diante desse caos que você está vivendo, Deus continua sendo Deus, e Deus continua cuidando de mim, continua cuidando de você. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que existe uma exortação muito especial do apóstolo Paulo, que era uma realidade para a igreja de Corinto, e tenho certeza que tem algumas coisas aqui que a gente também deve cuidar no momento em que nós estamos vivendo de caos, de pandemia. Ele faz referência aqui a 5 coisas que o povo fazia, e que, porque o povo fazia isso e não via, diante do momento em que estava vivendo, a mão poderosa de Deus diante de tudo aquilo que Deus estava fazendo, trouxe consequência para a vida deles. Gente, nós estamos no meio do caos, e eu queria que você, igreja, em nome do Senhor Jesus, observasse essas 5 coisas. Talvez alguma coisa não faz sentido para o momento, mas a maioria daquilo que eu vou citar aqui faz todo sentido no momento que nós estamos vivendo. E talvez você seja uma das pessoas que talvez está vivendo esse pecado aqui, do qual o apóstolo Paulo faz referência. E eu queria que, em nome do Senhor Jesus, que você pudesse se autoanalisar, que você pudesse olhar como você tem se comportado diante do caos que nós temos vivido. E olha aqui o que o apóstolo Paulo diz. Ele faz referência, olhando na história de Moisés, ele traz 5 coisas. Primeira coisa que está no verso 6, ele fala sobre a cobiça de coisas más. Então ele fala a questão de você estar cobiçando alguma coisa ruim. Talvez não faça muito sentido para o momento que nós estamos vivendo, mas vale aqui uma observação. Depois no verso 7, ele fala da idolatria. A idolatria é quando você coloca alguma coisa na frente de Deus. Talvez quando a gente fala idolatria, você pode estar pensando assim: eu não sou idólatra porque eu não tenho uma imagem aqui na minha casa, eu não carrego talvez um santinho na minha carteira. Porque muitas vezes nós nos levantamos e nós exortamos as pessoas de outras religiões que mantêm talvez uma imagem, talvez mantêm alguma coisa que faça referência e idolatra aquilo. E muitas vezes a gente acusa, mas muitas vezes nós cristãos evangélicos somos mais idólatras que essas próprias pessoas. Porque a idolatria é quando você destrona Deus e coloca alguém no lugar de Deus na sua vida. Quando Deus não está em primeiro lugar na sua vida, você está se tornando um idólatra, porque você destronou Deus e colocou alguém ou alguma coisa. Então que você possa, em nome de Jesus, nesse momento, que você possa tomar um cuidado muito grande, porque a solução para o momento que nós estamos vivendo, com certeza vai vir de alguma pessoa. Deus vai usar e capacitar alguém para que nós possamos passar por esse momento difícil e crítico que nós estamos vivendo. Mas não significa que aquela pessoa é um Deus, não significa que ela sozinha, ela conseguiu tudo isso. A gente precisa ter uma consciência muito clara que toda providência, Deus usa pessoas, e quem está em primeiro lugar na nossa vida, e nós precisamos reconhecer que quem vai nos tirar desse momento difícil, momento de caos, é o Senhor. Então que você possa depositar em nome do Senhor Jesus toda a sua fé, não em homens, que você possa passar a depositar a sua fé no Senhor. Para de acreditar em pessoas. Pessoas nos decepcionam.
pessoas nos enganam, pessoas, infelizmente, elas erram conosco. E eu não estou dizendo isso que é para você não ter conexão com pessoas. Eu já disse no começo como que a conexão com as pessoas que hoje está interrompida tem feito toda a diferença. Nós temos sentido falta dessa conexão. Pessoas são importantes para a nossa vida, mas elas têm um lugar de pessoas. O lugar de Deus é para o Senhor na nossa vida. Então, que em nome de Jesus, que você não possa ser idólatra e que você possa botar toda a sua confiança nesse momento difícil que você está vivendo, nesse momento de caos que você está passando, que você possa depositar no Senhor. A terceira coisa que ele diz, ele fala sobre imoralidade. Talvez não faça muito sentido aqui, mas também vale uma observação. E em quarto, ele diz sobre para que a gente não coloque Deus à prova. E quando a gente lê isso, a gente vê um monte de coisa na nossa cabeça. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. E eu fui pesquisar para entender o que é colocar Deus à prova. O que significa, nesse contexto, colocar Deus à prova? Isso faz muito sentido para a gente no momento em que nós estamos. Colocar Deus à prova, nesse sentido, que Deus falou muito comigo nessa tarde, ela significa o seguinte: quando você, diante do momento que você está vivendo de dificuldade, de caos, de calamidade, porque você está passando por uma dificuldade grande, você começar a questionar a existência de Deus, você colocar à prova a existência de Deus. Será que Deus existe mesmo? Será que Deus é Deus mesmo? Será que não é coisa, uma loucura da minha cabeça? Será que Deus realmente está cuidando de nós? Será que Ele existe para cuidar de nós? E se Ele existe, por que Ele não está cuidando de nós? Então você está colocando Deus à prova. Irmão, em nome de Jesus, não questione Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas e tudo está sob o controle dEle. Em nenhum momento que existe uma falsa percepção que o controle das coisas não existe, estamos vivendo um momento descontrolado diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, pode ter certeza, tudo está debaixo do controle de Deus. Se Deus permitiu que nós vivêssemos isso, é porque Ele quer nos transformar em pessoas melhores. Irmão, em nome de Jesus, se você passar por esse momento difícil que você está vivendo, esse momento de pandemia que nós estamos experimentando, que nenhuma das gerações vai ficar para a história, você vai contar isso para os seus netos e com certeza vai para o livro de história, aquilo que nós estamos vivendo agora, se Jesus não voltar antes. Mas irmão, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, entenda, se você sair disso sem você ter aprendido nada, não valeu nada que você viveu, porque nós estamos aqui e Deus está permitindo isso, porque não foi Deus que criou, mas Ele permitiu para que nós pudéssemos poder retomar de novo a rédea das nossas vidas, o controle das nossas vidas e colocar a gente no lugar certo, entender que nós dependemos dEle, nós dependemos do Senhor. Existem várias situações que nós já vivemos nesse tempo, desde novembro, finalzinho de novembro, começo de dezembro, quando começou a se falar sobre esse vírus. Quantas coisas que a gente já viu, que aquilo que o homem achava que era um conceito, aquilo que era uma verdade, ela foi quebrada, desestruturada. O que vale hoje é a gente saber que Deus está no controle de tudo, mesmo meio caos, e Ele existe, Ele cuida de nós. E existem algumas coisas que nós precisamos aprender, e aquilo que Ele quer nos ensinar, que você possa estar aberto e ter sensibilidade para ouvir a voz dEle. Então, em nome de Jesus, não coloque Deus à prova, porque Deus existe. Irmão, hoje você está vivendo um momento de caos, mas começa a recordar um pouquinho das suas experiências do passado. Quantas vezes, e quantos momentos, e quantas experiências que você teve, que você também estava passando por um momento de luta, de dificuldade, e foi a mão de Deus estendida sobre a tua vida que te trouxe até aqui. Porque se não fosse a mão de Deus, talvez você nem estaria passando por esse momento que nós estamos vivendo, porque talvez você nem existiria mais aqui nessa terra. Mas Deus cuidou da gente, Deus cuidou de mim. Essa semana a gente estava sentado à mesa e a gente estava conversando em família, e nós estávamos recordando um pouquinho das experiências que nós tivemos no projeto Sou Vivo, de tantos testemunhos que nós tivemos que mostra quanto que Deus aprovou esse projeto e quanto que Deus cuidou desse projeto. Irmão, quando a gente terminou isso, a gente estendeu isso na hora do nosso almoço, e quando a gente terminou aquilo,
a sensação que encheu meu coração foi de alegria. Eu agradeci a Deus pela oportunidade de a gente poder estar relembrando de tantas coisas que Deus fez, e não só na vida do projeto, mas também na minha vida, na vida dos meus filhos, do cuidado todo especial que Deus tem tido com a gente. Estamos num momento difícil? Estamos, mas não é o primeiro momento difícil que nós atravessamos. E no passado, aquilo que ficou no passado, a gente pôde ver e contemplar. Não é só a minha experiência, eu sei que você também tem a sua experiência. Deus cuidou da gente, e Deus continua cuidando da gente, e tudo está no controle dele. Amém? Glória a Deus. E por último, não se queixe, elimine a murmuração. Irmãos, nós olhando para a trajetória do povo do Egito, porque aqui é a referência que o apóstolo Paulo fez, a gente pode ver que uma das coisas que mais impregnou aquele povo, e era muita gente, saiu do Egito 600.000 pessoas, homens, do sexo masculino, porque na época não contavam mulheres nem crianças. Alguns historiadores dizem que talvez saiu naquele dia aproximadamente 3 milhões de pessoas, uma multidão de pessoas. Só que pessoas que viram a mão do Senhor em cada momento difícil. Quando tiveram fome, Deus mandou maná. Quando o sol era escaldante, Deus mandou uma nuvem que sobressaía, trazendo sombra para eles durante a caminhada. Quando a noite era muito fria, vinha uma coluna de fogo que esquentava eles. Quando tinha sede, minava a água da rocha. Quando eles enjoaram do maná, Deus mandou codorna. Se você for ver, é um milagre atrás de outro milagre. Mas mesmo Deus suprindo toda a necessidade daquele povo, o povo ainda continuava com o pecado da murmuração. E isso trouxe uma consequência muito grande para o povo, muito grande mesmo. 3 milhões de pessoas saíram de lá. Apenas 2 pessoas que saíram do Egito conseguiram entrar na terra prometida. Todos foram colocados à prova. Na caminhada de 40 anos pelo deserto, apenas 2 foram aprovados. Gente, eu não errei a conta. Não é 2.000, não é 200 mil pessoas. É 2 pessoas, Josué e Caleb. Porque foram as únicas pessoas que olharam para as circunstâncias com os olhos da fé e entenderam que tudo aquilo que eles estavam vivendo estava debaixo do controle de Deus. Agora, aqueles que murmuraram, a palavra de Deus nos diz que morreram no deserto. Para cada coisa que nós dizemos aqui, nesses 5, o versículo que nós lemos traz uma consequência, e todas as consequências são consequências de morte. Talvez não é a morte física, talvez a murmuração que tem tomado conta do seu coração, e quando você murmura, você está dizendo assim para Deus: Deus, o Senhor não é Deus, e o Senhor não tem, se você acha que você é Deus, o Senhor não tem capacidade de poder resolver a minha situação. Quando você murmura, você limita Deus. Quando você murmura, você destrona Deus da sua vida. E olha só, 3 milhões de pessoas, apenas 2 pessoas se mantiveram firmes e não trouxeram a murmuração como prática de vida durante a caminhada no deserto. Então eu queria agora, em nome de Jesus, se você é uma das pessoas que tem se lamentado, murmurado, talvez que tem colocado Deus à prova diante dos momentos em que você está vivendo, talvez tenha se tornado um idólatra, onde a confiança não está mais no Senhor, mas está em pessoas ou em situações. Em nome de Jesus, eu queria que você pudesse orar comigo, para que nós possamos agora juntos, em nome do Senhor Jesus, que possa ser gerado um momento de arrependimento no nosso coração. Irmão, eu como pastor, eu cuido e prezo pela sua vida. Você é uma responsabilidade que Deus tem colocado para a gente, para nós pastores aqui da igreja. E a gente tem tido temor e tremor diante do momento em que nós estamos vivendo e de como você tem recebido tudo isso. Se uma dessas coisas que aqui nós falamos tem feito parte da sua vida, de tal forma que você tem deixado de acreditar em Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, que o Espírito Santo de Deus, que possa estar agora com você aonde você está. Deus, Ele é um Deus que tem uma propriedade que só Ele tem. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E agora eu peço que o Espírito Santo de Deus possa estar visitando você na sua casa e que Ele possa convencer, porque assim é o papel do Espírito Santo,
As minhas palavras aqui, o meu argumento, eles são fracos, mas a palavra de Deus e o convencimento do Espírito Santo, eles são poderosos. E agora eu peço em nome de Jesus que você possa fechar seus olhos e que você possa ter um momento, que você possa se analisar, se autoanalisar, de como você tem se comportado diante dos comentários, diante da situação que você está vivendo, talvez coisas que você ouviu, palavras que você soltou, e que em nome de Jesus você possa mudar completamente esse quadro, porque eu tenho uma esperança no meu coração, que as pessoas que vai estar com a gente, eu tenho certeza, eu me incluo, porque eu tenho buscado isso, e eu agradeço ao Senhor por isso, mas eu quero te ver, em nome do Senhor Jesus, juntos, nós todos juntos na terra prometida. Esse momento de deserto vai passar, e Deus tem algo tremendo para as nossas vidas, mas depende de como você se comporta hoje, nesse momento de deserto que talvez você está vivendo. Então feche seus olhos agora, em nome de Jesus, vamos orar. Começa a pedir para o Senhor, começa a olhar para você, em nome de Jesus. Enquanto você ouve essa canção, eu queria que você pudesse estar refletindo, pensando, que você possa se conectar com Deus agora, com a tua vida, e aquilo que você precisa agora, de gerar de arrependimento, que assim o Senhor faça, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Pai querido, quero agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. E agora, Pai, que o Senhor possa estar agindo de forma poderosa na vida dos meus irmãos. Pai, que o Senhor possa enviar o Espírito Santo, que está em todos os lugares, convencendo cada um de nós, Pai, do pecado que muitas vezes nós temos cometido diante daquilo que nós estamos vivendo. Talvez nós nos estremecemos na nossa fé, talvez nós murmuramos, talvez, Pai, nós destronamos o Senhor, talvez nós deixamos de crer e acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas agora, Pai, diante dessa palavra de exortação, que em nome de Jesus, que nós possamos mudar nessa noite, Pai, a partir de agora, o nosso comportamento, que o arrependimento que não seja um lamento, aonde nós estamos aqui simplesmente para reconhecer os nossos erros, mas continuar errando. Mas agora, ó Pai, pela fé, nós queremos depositar tudo aquilo que nós erramos, que nós falhamos, colocar diante do Senhor, para que em nome de Jesus, que os nossos pecados que nós cometemos diante de tudo aquilo que nós vivemos, possa ser perdoado, ó Pai, que seja entregue na cruz com Cristo, e que possamos viver de forma diferente, pegando cada ensinamento daquilo que nós aprendemos durante esse momento difícil que nós estamos ainda atravessando, e que nós possamos nos transformar em pessoas melhores, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, que ser o Filho, ó Pai, do qual o Senhor tem orgulho de dizer que é o nosso Pai. Cuida de cada um de nós, receba a nossa oração agora de arrependimento, ó Pai, de mudança, de transformação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria continuar aqui o texto, e eu queria ir para o verso 12, e o verso 12, ele traz um ensinamento poderoso para a gente. Olha só o que o verso 12 diz. Se você tiver com a Bíblia aberta ainda, que você possa acompanhar comigo. Se você não tiver, não tem problema, mas é um versículo pequenininho, mas que faz toda a diferença. Olha só o que ele diz, o apóstolo Paulo, inclusive é conhecidíssimo essa passagem. Ele diz assim, verso 12: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Sabe o que eu aprendi, meu irmão? Que a gente precisa ser vigilante, que nada fora a eternidade que nós recebemos do Senhor pela graça, se nós permanecemos nele, a gente vai ter para todo sempre. Fora isso, a gente vai passar por dificuldade. Nada do momento que nós estamos vivendo é para sempre. Se você está nos montes, se você está vivendo um momento de abundância, mesmo diante da situação caótica que nós estamos vivendo, irmão, vigia, cuida, porque os momentos difíceis virão. Se você está passando os momentos difíceis, pode ter certeza, não é para sempre. Começa já a ter os olhos da fé,
de crer e acreditar que isso vai ser só um momento e que você vai poder viver de novo experiências grandiosas com Deus e você vai ver o agir do Senhor, porque nada é para sempre, nada é para sempre. Esses dias eu estive com alguns empresários, algumas pessoas, e muitas dessas pessoas achavam que o negócio dela, a segurança da vida dela estava no seu negócio, achando que nunca eles iam passar por dificuldade, e aquilo que eles conquistaram estava tudo certo, que já ia levar eles para uma vida boa, uma vida regada, uma vida próspera no sentido financeiro, até o dia que tirasse o sopro de vida deles. E hoje encontram-se com um baita problemão, uma dificuldade financeira enorme, porque nada é para sempre. A gente precisa todo o tempo, a gente precisa ser vigilante e estarmos preparados, seja para os momentos de dificuldade, seja para viver os momentos bons. Então cuidado, se você hoje está vivendo um momento bom, você possa se preparar, porque talvez o caos pode chegar para a sua casa. E eu não estou profetizando maldição, porque isso faz parte da vida. A nossa vida é assim, é de altos e baixos. Agora, o problema não é os momentos altos que nós vivemos, nem os momentos baixos. O problema é como nós reagimos quando nós estamos por cima e como nós nos reagimos quando a gente está por baixo. A nossa atitude faz toda a diferença. Então nada é para sempre. E por último, eu queria aqui ler o verso 13. E o verso 13 diz assim, acompanha comigo na palavra, em nome de Jesus. Verso 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Olha só, esse texto aqui, hoje eu fiz um estudo bem em cima desse versículo, porque quando a gente vê tentação, a gente traz uma confusão para a gente. Então eu fui procurar no grego para poder entender o verdadeiro sentido dessa palavra. Eu sempre tenho dito isso, mais uma vez a gente vai falar isso, que quando a Bíblia foi traduzida para o português, então a quantidade das palavras que existe no grego, quando você traz para o português, às vezes alguma palavra pode não fazer tanto sentido. E olhando algumas pessoas, alguns teólogos, e olhando esse versículo, eu cheguei à seguinte conclusão, que a palavra tentação, a melhor palavra para ser substituída nesse versículo é prova, não tentação, porque tentação ela tem uma conotação negativa, e na verdade o que Deus quer sobre a nossa vida não é nos tentarmos, porque a Bíblia diz que Deus não tenta para o mal, mas a Bíblia diz que Deus nos prova. Então aqui ela quer dizer sobre uma prova, e talvez você está passando por esse momento de prova. Irmão, essa palavra, esse texto nos garante que a prova do qual você foi submetido, que eu fui submetido, que o apóstolo Paulo foi submetido, e tantos personagens bíblicos que nós aqui lemos ao longo da nossa carreira cristã, de personagens que viveram experiências grandiosas com o Senhor e também foram colocados à prova, a gente pode entender, diante desse versículo, que a prova que nós estamos vivendo, por mais difícil que seja, não é maior do que nós podemos suportar. Se a luta está grande, se você está passando por uma dificuldade muito grande, irmão, você é forte para poder atravessar, para poder suportar e para poder ser aprovado diante dessa prova que você tem passado. E a Bíblia garante ainda para a gente, o apóstolo Paulo continua dizendo assim: e se a prova for maior do que você pode suportar, o Senhor vem em nossa providência, o Senhor vem nos sustentar, o Senhor vem nos acolher, o Senhor vem nos socorrer. Então existe aqui a garantia de que a prova não é maior do que nós, e se fosse maior que nós, o Senhor entraria em providência para que pudesse nos livrar do momento de prova. Se você está na prova hoje, comece a glorificar a Deus, porque você é forte o suficiente para passar por ela. Irmão, não desista, em nome do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas, crentes, pessoas que já passaram pelo batismo, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e que estão sendo vencidos na prova, estão sendo reprovados. Irmãos, só vai herdar a terra prometida aqueles que forem aprovados. E que em nome de Jesus, que você possa ser aprovado, que o Senhor possa te dar nessa noite um ânimo novo,
Que em nome de Jesus, que você possa olhar para as circunstâncias da sua vida como algo, como uma prova que Deus tem colocado para você, mas que pela fé você já conseguiu ser aprovado. Você já conseguiu, em nome do Senhor Jesus, passar por ela para poder viver uma vida eterna com o Senhor. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E eu queria aqui terminar nessa noite dizendo para você, irmãos, aquilo que eu falei no início. Eu queria trazer uma palavra do início desse fim. Irmãos, nós vamos voltar como igreja daqui uns dias, apenas 7 dias nós vamos estar aqui na igreja. Todas as pessoas que puderem vão poder estar com a gente diante daquilo que nós já falamos. Mas irmãos, em nome do Senhor Jesus, que igreja que nós seremos? Nós vamos retornar para o templo. Que igreja a gente vai ser diante desse momento que nós já vivemos, pelas provas que nós já passamos? Eu tenho uma esperança muito grande que nós seremos uma igreja poderosa nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que todos os testes que nós passamos ao longo desses dias nos fez olhar para a nossa vida cristã de forma diferente. E a minha expectativa como pastor dessa igreja é que você possa voltar com o coração cheio, que você possa, em nome do Senhor Jesus, vir com um coração muito grande, para que a gente possa fazer e cumprir com a missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. É a nossa missão, independente do que for. Existe uma que é unânime para todos nós. O princípio da nossa missão é a mesma. A nossa missão pode ser diferente, mas o princípio é o mesmo. E o princípio que o Senhor coloca na nossa mão é a gente fazer a obra do Senhor com amor. Que você possa vir com o coração mudado, coração transformado. Esses dias eu vi um pastor que publicou um texto maravilhoso e eu não consegui encontrar para que eu pudesse fazer a leitura dele aqui, mas ele falava sobre algumas coisas relacionadas à igreja e a nossa postura que nós tínhamos antes da pandemia, talvez reclamando de um irmãozinho, reclamando que o pastor demorou demais na pregação, talvez reclamando que o louvor estava muito alto, ou que o fulano de tal desafinou, reclamando daquelas pessoas que sentou perto de você e que talvez ficava se mexendo no banco, e tantas coisinhas, picuinhas que nós reclamávamos e que hoje a gente sente tanta falta. Irmão, que você possa voltar ao convívio aqui coletivo, que a gente possa voltar a estar em igreja congregacional juntos, mas sendo uma igreja diferente. É a expectativa do meu coração, que todos esses ensinamentos que aqui nós falamos, que você possa trazer como uma verdade na sua vida, nesse momento que nós vamos agora, a partir de próximo domingo, começarmos a viver. Irmão, que você possa priorizar as coisas que valem a pena na sua vida, que você possa enxergar esse ministério como algo, como objetivo para a tua vida cristã, como um chamado. Você não está aqui simplesmente para estar sentado no banco de uma igreja, você está aqui porque tem um chamado para a tua vida, e a igreja é algo, é um facilitador para que você possa exercer a missão que o Senhor te entregou, que nós possamos ser verdadeiramente um exército que faz diferença nesse mundo em que nós vivemos. E eu tenho muitos sonhos, meu coração tem borbulhado, a minha mente tem borbulhado ideias, e eu conto com cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos cumprir com a nossa missão diante desse momento que nós estamos vivendo. Que em nome de Jesus você possa ser igreja como igreja devemos ser. Em nome de Jesus. Queria que você orasse comigo agora. Quero abençoar você em nome de Jesus. Abençoar você, abençoar a sua semana. E que essa palavra possa fazer toda a diferença para você no dia de hoje e durante toda essa semana e até quando o Senhor voltar. Então feche seus olhos para a gente encerrar. Pai, quero agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, por esse momento de culto do qual nós estamos. Pai, agora, em nome de Jesus, que toda palavra que aqui foi ministrada, Senhor, que possa fazer muita diferença na vida de cada irmão que hoje tem ouvido essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos voltar a ser verdadeiramente igreja, igreja ativa, igreja que ama, igreja que está pronta aqui para servir. Pai, em nome de Jesus, muda os nossos conceitos, ó Pai. Que em nome de Jesus, que nós possamos viver a igreja de Atos capítulo 2, nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Obrigado por todos os ensinamentos, pelo puxão de orelha que o Senhor nos deu diante dessa pandemia. E hoje nós podemos dizer com toda a propriedade que nós somos pessoas melhores do que nós éramos. Cuida de cada um agora, Pai, em nome de Jesus,
Derrama, Senhor, a bênção sobre cada casa, sobre cada lar. Dá uma semana de paz, uma semana de vitória para cada um, e que grandes testemunhos cada um possa ter para contar, para poder dizer, para poder glorificar o Teu nome e dizer que o Senhor é Deus. Obrigado por tudo, cuida de nós sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, que você possa estar conectado com a gente nos cultos online que nós vamos ter ainda pela frente. A gente vai estar sempre anunciando nas redes sociais, e que no domingo que vem, se você está contemplado diante de todas as regras, ainda você está apto para estar aqui, que você possa vir aqui para estar junto com a gente nesse momento de culto. Deus abençoe sua vida, e mesmo aqueles que não poderão estar aqui, a gente vai transmitir o culto normalmente, você vai poder participar com a gente, amém? Deus abençoe sua vida, semana de vitória, em nome do Senhor Jesus.